Seja bem-vindo! A sexta temporada de Rick and Morty volta... Hoje? Amanhã? Mano, quando esse vídeo vai sair? Eu não sei quando esse vídeo vai sair. E eu resolvi aproveitar para fazer um vídeo que eu prometi há muito tempo para vocês, pessoas lindas que assistem ao meu canal. Então, vamos relembrar tudo o que aconteceu até aqui? Vem comigo! O primeiro episódio, Solar Ricks, aprofundou tanto o lore que o Rick teria tido um infarto se ele soubesse disso. A gente conheceu o Prime Rick, que matou a família do C-137, a gente reviu o Jerry Cronenberg, a gente descobriu que não haveria mais fluido de portal, assim, um monte de coisa aconteceu, foi muito da hora. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu já falei sobre isso no videozinho que eu fiz quando a temporada começou. Então se você quiser saber em detalhes o que acontece no episódio, clica nesse vídeo aqui e você vai ter todo o detalhe que você quiser. Já o segundo episódio, Rick, A Mort Well Lived, basicamente ele vai pelo caminho oposto. Enquanto o primeiro aprofunda no lore, o segundo é mais um daqueles episódios autocontidos com uma historinha da semana. E dessa vez eles resolvem fazer uma paródia de Duro de Matar. Basicamente, Rick, Summer e Morty estão no Blips and Chips e o Morty tá dentro do jogo do Roy. Só que aí terroristas invadem e a consciência do Morty é quebrada e fragmentada entre cada um dos NPCs do jogo. Aí o Rick precisa entrar dentro do jogo para convencer cada pedacinho do Morty a sair, enquanto isso a Summer tem que lidar com os terroristas do lado de fora. O episódio ele é bem simples, só que é legal ver como ele aprofunda o relacionamento do Rick e do Morty na trama A. A gente vê aquele lado rebelde do Morty, quando partes da consciência dele decidem não sair com o Rick, porque o Rick não consegue nem dizer que é o próprio neto. Enquanto na trama B, a gente vê a Summer, que nunca assistiu Duro de Matar, descobrindo como é Duro de Matar. E a gente descobre também que Duro de Matar é uma história que existe pelo universo inteiro, e que cada alienígena do universo tem uma cultura e uma história semelhante a Duro de Matar. Por quê, né? Duro de Matar é o melhor filme policial de todos os tempos. Ah, e uma curiosidade bacana. Eu tava lendo algumas entrevistas com o time responsável pelo episódio, e eles admitiram que eles nunca pensam no filme que eles vão fazer a paródia antes de escrever um roteiro. O processo deles basicamente é, a gente escreve o roteiro do que a gente quer contar, se tiver algum filme que dá pra parodiar no caminho, aí a gente faz isso. E aí o roteirista até comentou que pra essa história, eles resolveram chegar pro co-criador, o Dan Harmon, e falar pra ele, olha, a gente quer fazer uma história sobre reféns. Aí ele olhou pra eles e disse, faz um Duro de Matar. O terceiro episódio, Batic Twinstick, é... desconfortável. Ele se passa no pior dia do ano pra todo mundo que mora nos Estados Unidos. Pelo menos é o que eu aprendi com os filmes e as séries que eu assisto. Que é o Dia de Ação de Graças. Tudo começa com o Jerry fazendo um brinde fofo pra Beth e falando pra ela como ele a ama e tal, mas logo se torna uma demonstração de insegurança, quando ele diz que se ela o traísse, ele se suicidaria. Aí, claro, a trama do episódio segue a Beth traindo o Jerry. Com ela mesma. Oi. Baby. Pois é, lembra aquela história de que a gente tem que se amar mais do que qualquer um? Então, a Beth levou isso pra um novo nível, velho. O que aos poucos começou como um flerte entre a Beth e a Beth do espaço foi se transformando em algo físico e então numa traição total. E aí a trama A acompanha as duas nesse relacionamento, enquanto a trama B acompanha a família que tenta se manter em negação. E o mais legal é que se você ignorar toda a loucura dessa trama, faz total sentido com a personalidade da Beth. Nas primeiras temporadas, ela passou muito tempo tentando demonstrar que era inteligente e se provar pra si mesma e pros outros, chegando ao ponto de se tornar mais egocêntrica, que nem o pai dela. Aí nesse episódio, ela finalmente encontra alguém que entende isso e valoriza ela mais do que ninguém jamais fez. Ela própria. Numa entrevista com o time no Inside the Episode, eles comentaram que eles não só quiseram explorar esse lado mais narcisístico dela, que toda a família Smith tem basicamente, como eles quiseram botar também a Beth à prova, sabe? Porque ela sempre esteve no mesmo relacionamento desde o colégio, que é o relacionamento com o Jerry, porque ela engravidou quando era mais nova. Então eles tentaram descobrir quem é a Beth fora desse relacionamento, sabe? Quem ela é quando ela pode ser totalmente ela própria, porque a outra pessoa sabe exatamente como ela é. E uma outra coisa bacana é que esse episódio também aproveita pra desenvolver um pouco mais o Jerry. Porque, tipo, enquanto todo mundo fica achando que o Jerry vai se matar se ele descobrir o que aconteceu, ele descobre, aí ele se transforma em um tatu. Mas, eventualmente, ele confronta a Beth e a Beth do espaço. E, no final, ele se transforma em um trisal. Legal. Enfim, eu acho que dá pra resumir esse episódio com uma única cena.
permissão pra fazer isso? Até segunda ordem. Eu amei isso. Então tá permitido de agora em diante. Ah, porque você gosta do que ela gosta. Porque você é um verme. Porra, você tá de brincanagem, né, seu merda? Por quê? Por quê? Discovery Channel! Discovery Channel, por quê? Tudo bem. O quarto episódio, Família Noturna, é mais um episódio autocontido, que não evolui muito a trama geral, só que ele resolve trabalhar um pouco com a ideia de e se Rick and Morty fosse um filme de terror, sabe? E é bem bacana, é bem divertido, só que eu também não vou entrar em detalhes dele, porque eu já fiz um vídeo específico sobre. Então se você quiser saber mais, clica aqui e vê o vídeo que eu fiz. É bem legal. O quinto episódio, Final Imitation, é o quarto episódio autocontido da temporada. Sério, velho, parece que é de propósito. Só porque eu fiz aquele vídeo dizendo que a temporada ia ser diferente, só teve episódio autocontido, velho. E ele mostra uma história tão aleatória quanto os rolezinhos do Ronaldinho Gaúcho. Eu entendi a referência. Tudo começa quando o Jerry pega um biscoito da sorte que diz que ele vai transar com a mãe dele. A família toda começa a tirar um sarro do Jerry, mas eventualmente o Rick resolve ajudar ele e cria uma máquina que verifica as probabilidades de algo acontecer. E aí ele descobre que tem algo errado. Aparentemente, a máquina tá dizendo que existe uma probabilidade grande disso acontecer, o que não faz nenhum sentido. O Rick e o Jerry resolvem investigar e eles acabam descobrindo uma empresa que usa um alienígena capaz de alterar as probabilidades e eles controlam esse alienígena pra tentar controlar o mundo. Aí, claro, o Rick resolve roubar o alienígena e usar os poderes do alien pra ele. No meio disso tudo, a gente descobre que como o Jerry tem uma sorte não resolvida, ele é basicamente imortal. Ele não pode morrer até essa sorte ser resolvida. Então a empresa resolve chamar a mãe dele pra lá e faz de tudo pra que os dois fiquem juntos. Esse episódio é estranho, velho. O mais legal desse episódio é que ele aprofunda mais a relação Rick e Jerry. A gente vê o Rick literalmente sentindo ciúmes do Jerry e falando pra ele, tipo, cara, isso não tem nada a ver com você, a história é comigo. Claramente essa mensagem é um jeito de falarem comigo. E na real não, era literalmente uma história de Jerry. E no final, quando o Rick resolve abrir mão do poder do alienígena pra impedir que o Jerry fique com a mãe dele. Então é legal você ver que, tipo, no fim do dia, por mais que ele odeie o Jerry, o Rick ainda gosta dele, se é que isso é possível. E o final é a melhor parte disso, porque o Jerry chega pro Rick, agradece e diz que eles finalmente são amigos. E o Rick desce a mão no Jerry. E na primeira vez que eu vi, eu não entendi o motivo. Só que quando eu tava preparando o vídeo, eu entendi. Um pouco mais cedo, o Rick começou a pegar biscoitos da sorte e um dos biscoitos dizia: você fará um novo amigo hoje. E o Rick ficou puto, porque isso era inútil. E aí no final a gente descobre que era verdade. Eles são amigos agora. O último episódio da primeira parte da temporada, Jurassic Mort, é o mais fácil de resumir. Dinossauros estão vivos. É isso. Não só vivos, como eles são mais aptos tecnologicamente do que os humanos, e é por isso que eles saíram do planeta Terra. Aí eles voltam, veem a besteira que a gente tá fazendo com o planeta e falam: galera, tira umas férias aí, a gente cuida agora, sério, humanos, só existam, tá tudo bem, a gente toma conta. E é claro, a humanidade cai em depressão, porque basicamente todas as coisas horríveis que a gente adora ficam nas mãos dos dinossauros e eles fazem o mundo ser uma utopia. Não tarda pro governo americano querer que o Rick interfira. Obviamente, porque... Só que o Rick não quer se envolver, até que ele descobre que os dinossauros acham que ele é inferior a eles. Aí ele fica putaço. Ele viaja pelo universo e descobre que todo lugar para onde os dinossauros foram, algum tempo depois um cometa apareceu e matou toda a vida senciente lá. Então ele descobre que os cometas, na verdade, são uma raça que persegue os dinossauros pelo espaço e convence os dinossauros a sair da Terra. Só que quando eles saem, eles ficam meio que numas de vamos nos suicidar, aí o Rick fica numas de não, vocês não vão porque isso é estúpido. No final ele convence os dinossauros a não se suicidarem, mais porque ele não queria que eles saíssem como os mocinhos da história. E os dinossauros, para agradecer, fecham a fenda que o Evil Morty abriu no final da quinta temporada. Então esse episódio ele é meio autocontido e tem um pouquinho ali que mexe na história geral. Ah, e mais importante ainda, no final o Rick consegue fazer uma arma de portais de novo, o que joga a série basicamente de volta pro status quo. Beleza, esse foi o resumo da temporada até aqui, agora só umas últimas coisinhas. Quando eu fiz meu primeiro vídeo sobre essa temporada, eu comentei que talvez eles fossem mudar as coisas, que eles iam deixar de fazer episódios autocontidos e iam fazer episódios que mexiam na trama geral. No final das contas, se vocês forem ver, eles fizeram um episódio da trama geral, 5 episódios autocontidos, com uma mesclinha aqui ou ali de mexer na trama geral.
Eu tava vendo uma entrevista do Dan Harmon e ele comentou exatamente isso. Ele comentou que na quinta temporada o time foi pra um extremo, que seria o extremo de, ok, não vamos fazer nada de trama geral. Até o último episódio em que eles botaram o Evil Morty e fizeram aquele boom gigantesco. E agora eles estão tentando encontrar um equilíbrio. Qual é esse equilíbrio? Bom, o Dan Harmon falou na entrevista que o equilíbrio para ele seria 20% da temporada mexendo no lore e em coisas gerais e o resto coisas aleatórias. Então, pensando nisso, eu acredito que a segunda metade da temporada vai envolver mais episódios autocontidos e talvez no final outro episódio que vai mexer na trama geral e tipo fazer um boom e deixar todo mundo ansioso para a próxima temporada. Ainda mais porque ele já falou que essa temporada iria ser o começo da segunda parte de uma história maior, sendo que essa história maior envolve o Evil Morty e o Prime Rick. Beleza, foi isso. 6 episódios, uma temporada divertida, pra dizer o mínimo, e perturbadora, pra dizer outro. E esse foi o Rick and Morty até aqui. Queria pedir desculpa pra todo mundo quando eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre a temporada até aqui. Eu sei que eu demorei pra fazer. A ideia era lançar esse vídeo no domingo, no dia em que a temporada vai ao ar, mas honestamente eu não sei se eu vou conseguir por causa do tempo de edição. Mas eu vou tentar lançar o mais perto possível do dia 20, que é o dia que o Rick and Morty volta. Muito obrigado por estar comigo até aqui, gente. Se você gostou do vídeo, curte aí, por favor. Ajuda demais com o algoritmo do YouTube. E comenta aí o que você achou dessa temporada até aqui. Eu queria saber a opinião de vocês. Vamos conversar aí nos comentários. Enfim, brigadão por estar comigo até aqui e até a próxima.